Louvado seja o Senhor nosso Deus. Nós já cumprimentamos a igreja. Vamos então considerar agora, projetado ali, Lucas capítulo 21, do versículo 25 ao 28. Glórias a Deus. Essas palavras são palavras do Senhor Jesus. Ele está aqui falando no sermão profético, né? O sermão do monte, e ele está continuando, e ele vem falando ali antes desse texto, da grande tribulação que haverá no mundo, que acontecerá no mundo. Então aqui, depois dele falar sobre a grande tribulação, entre outras coisas, ele vai trazer esse posicionamento, que é onde nós vamos meditar hoje na palavra do Senhor, é a porção que nós temos, né, para avaliarmos a nossa vida, a nossa identidade no Senhor. E eu gostaria só de pedir assim para os irmãos, que é bem interessante, ao ouvir assim a palavra do Senhor, tem umas pessoas que gostam de anotar, e isso é muito bom, porque se você quiser, você ainda pode chegar em casa, refletir melhor, você já vai ouvir a explicação da mensagem, e você tem ali os endereços para você fazer mais uma melhor configuração, para que você possa ter um tempo de oração, de melhor reflexão na palavra, que você possa trazer isso para o mais profundo do seu coração, e de repente você também tem a oportunidade de falar de Jesus para alguém, e de repente tem um ponto aqui que você pode separar e usar durante a semana para falar de Jesus para essa pessoa. Diz: olha, você sabia que está escrito sobre isso, isso e isso? Então você tem uma oportunidade de evangelizar alguém, de trazer alguma coisa daquilo que Deus está trazendo para a vida da gente. Então essa é uma oportunidade que nós temos para que a palavra do Senhor não fique, né, digamos assim, sem uma importância na individualidade de cada um de nós. Não sejamos aí avarentos, né, com a palavra do Senhor. Vamos liberá-la também para outras pessoas, mas não só liberá-la, tem que passar por nós primeiro, senão não adianta. Diz assim: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, na terra as nações estarão em angústia e perplexidade, com bramido e agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestiais serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Amém? Então vamos trabalhar esse texto para que nós tenhamos uma grande compreensão. O que está acontecendo aqui, o Senhor está descrevendo para os seus discípulos, que consequentemente vão replicar na vida da igreja, e essa replicação deve continuar até a volta do Senhor Jesus Cristo, até que tudo isso aconteça. Mas para que serve tudo isso? Para que servem essas informações bíblicas? Porque essas aqui não são meramente, digamos assim, menções bíblicas, mas são profecias. Profecias essas liberadas pelo próprio Senhor Jesus. Se fosse uma pessoa comum, outro profeta, talvez pudéssemos dizer: quem sabe o profeta, né, exagerou ali, se estendeu um pouco mais. Mas não há nenhuma dúvida quanto a isso. Então ele está dizendo: isso aqui é profético, isso vai acontecer. Mas ele está dizendo o quê? Que nesse tempo do fim, porque aqui o princípio de dores já aconteceu, que é agora, que é o que nós já estamos vendo. Talvez nós não entendamos, mas está acontecendo. Porque a única maneira de nós entendermos isso gradativamente é nós examinarmos as Escrituras. É nós analisarmos o que a Bíblia diz sobre o tempo que nós estamos vivendo. Porque se nós não tivermos esta compreensão da mensagem do Senhor para nós, consequentemente,
nós vamos alimentar a nossa esperança, quem sabe na questão climática, no aquecimento global, né? Vamos pensar talvez nisso, e trazendo mais para perto de nós vamos pensar em um governador ou vamos pensar em um presidente. E diante das catástrofes, nós vamos de repente fazer como fez Israel. Vamos apelar para um rei humano, terreno, que defenda a nossa causa. Não deu certo. Nunca deu. Porque tudo aquilo já apontava para um rei eterno. Um rei que tem poder e domínio sobre a morte. Que mesmo sendo morto, ao terceiro dia ressuscitou. Ele é imortal. A morte não tem poder sobre ele. Mas ele está dizendo ali, a pastora Gisa deixa no 28 ali, é bem interessante a gente observar isso, é que esse alerta Jesus está dando para a igreja. Olha só, quando começarem a acontecer essas coisas, ou seja, essas catástrofes, o céu tendo sérios problemas, escurecimento do sol, vermelhidão da lua, o mar agitado, o mundo inteiro na contramão de tudo, desesperado, buscando socorro em tudo, os abalos sísmicos, né, cósmicos que vão acontecer sobre toda a terra. Aí a Bíblia diz assim, ó: levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Jesus está dizendo: eu vou estar chegando. Quando todas essas coisas estiverem acontecendo e elas se intensificarem desse jeito, está escrito ali a grande tribulação, Jesus está falando para a igreja dele: eu vou estar chegando. Então a igreja do Senhor não pode estar na perplexidade do mundo. A igreja do Senhor não deve estar apavorada com os acontecimentos que apontam as escrituras ditas pelo Senhor Jesus. A igreja do Senhor não pode entrar nesse pânico. Olha o que o próprio Jesus está dizendo para a igreja: levantem-se e ergam a cabeça. Presta atenção, porque está próxima a vossa redenção. Então, quando isso estiver acontecendo, a igreja do Senhor, e aqui eu não estou chamando todo mundo, eu estou dizendo a igreja, um povo lavado, remido no sangue de Cristo, cujo nome está escrito no livro da vida, para que ninguém se iluda que é de qualquer jeito. Então isso a gente tem que pontuar de uma maneira absolutamente clara. Agora, vamos voltar ali no... Pastora Gisa, me ajuda aí. Deixa eu ver qual que é aqui. Atos, agora aqui. Atos 1, 10 e 11. Atos dos Apóstolos 1, versículos 10 e 11. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, dois anjos, né? Que lhes disseram: Galileus, ou varões galileus, conforme a tradução, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Preste bem atenção nisso aqui. Esse é um ponto que, após a ressurreição, Jesus apareceu a muitas pessoas, cerca de 511 pessoas, por um período de cerca de 40 dias, e depois, já no final de tudo, Jesus no Monte das Oliveiras, junto com os discípulos, que agora seriam profetas na sequência, Jesus começa a se levantar e subir, ascender aos céus. Ele já tinha avisado, mas os discípulos não tinham entendido na completude da coisa. E ele vai subindo aos céus, e os discípulos vão olhando, até que ele entra numa nuvem, e os discípulos continuam olhando, mesmo depois que ele subiu. Continuam olhando para a nuvem. De repente aparecem dois seres vestidos de branco, dois anjos, e vai falar para ele: varões galileus, por que vocês estão olhando ainda? Esse mesmo Jesus
Jesus que vocês viram subir, da mesma maneira vai voltar. Então a volta do Senhor Jesus Cristo se dará da mesma maneira que ele foi. Ele vai aparecer, a Bíblia diz que, onde? Nas nuvens. E seus pés vão estar aonde? Vão pisar aonde? No Monte das Oliveiras, no mesmo lugar de onde ele saiu e ele se ocultou na nuvem, foi à direita do Pai. Ele voltará também, aparecerá na nuvem e seus pés pisarão o Monte das Oliveiras. Aí vamos compreender algumas questões bem interessantes para a nossa compreensão. 2 Timóteo 4, 8. 2 Timóteo 4, 8. Este versículo aqui, ele define nós e pode nos ajudar, como ele pode até nos afastar. Não dos outros, pelo menos por enquanto, mas de propósito. Porque olha o que o apóstolo Paulo diz. Aqui o apóstolo Paulo estava preso, condenado, aguardando só a sentença, a saber, decapitação, né? Cortar o pescoço, estava preso. E ele vai escrever a Timóteo e a igreja, né? Para essa informação. Ele diz assim, ó: agora me está reservada a coroa da justiça, que vem do justo, né? Que o Senhor, justo juiz, veja bem, quando ele está dizendo justo juiz, ele está falando de alguém que julga, e julga inadmissível. A gente precisa entender isso. Não basta admirar, olha, o juiz é justo, tem que entender que ele dá destino, ele dá uma sentença. Aí está dizendo que o justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim. Olha só, me dará naquele dia, não significa que ele vai morrer e já vai receber essa coroa. Todo mundo entendeu aqui? Ele não vai receber imediatamente, porque todos vão receber juntamente. Olha o que ele diz aqui agora. Mas, não somente a mim, posso estar falando, mas também a todos que amam a sua vida. Aqui está um probleminha que a gente precisa pensar e resolver. Todos quantos amam a sua vida. Eu poderia me arriscar aqui e perguntar: você ama a vida de Jesus? Mas se eu fizesse isso, eu poderia incorrer em mentir. Porque como que eu vou saber se eu amo a vida de Jesus? De fato eu amo a vida de Jesus? O que caracteriza que eu amo a vida de Jesus, a sua volta? Já parou para pensar? O que caracteriza isso? Será que é porque ele morreu na cruz, derramou seu sangue, ressuscitou no terceiro dia, foi preparar lugar? Será que é só isso? Será que tudo depende dele? De fazendo o que eu quiser fazer, do jeito que eu quiser fazer, eu estou lá. Ali tem uma palavra bem interessante, que é a palavra do verbo amar, né? Amo, do verbo amar. O grande e primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, e ao teu próximo como a ti mesmo. E diz: o segundo mandamento é semelhante ao primeiro. Percebe? Então aqui, quando nós amamos a Deus, se amamos ao Senhor de fato, aí nós vamos encontrar em nós um comportamento. Qual é esse comportamento? De amar a Deus. Quando alguém ama alguém, quando um homem se apaixona por uma moça, um rapaz se apaixona por uma moça, ou uma moça se apaixona por um rapaz, qual é o grande projeto? Se arrumar bem, querer vê-lo sempre, estar sempre presente, não é assim? Liga, quer saber, tudo que é novidade compartilha com o outro. A comunicação é intensa até chegar ao casamento, porque daí precisa resolver isso, não precisa ficar nessa enrolação o tempo todo, precisa se casar. Então a gente, compreendendo essas verdades humanas para nós, agora precisamos entender verdades espirituais
espirituais sobre amar. Porque se eu de fato amo a vida do Senhor Jesus Cristo, significa que eu me preparo para esse dia, eu estou me arrumando para isso. Eu estou dialogando com Ele sobre isso. Eu estou aguardando esse grande momento da consolidação eterna. Agora, como que eu faço diante dessa organização da minha vida para amar a vida do meu Senhor? Uma pessoa que ama a vida do Senhor Jesus, agora eu creio que vocês vão me ajudar aqui, vocês podem fazer um gesto positivo ou negativo, tá bom? Vai ser aqui participativo, tá bom? Uma pessoa que ama a vida do Senhor Jesus Cristo, olha, preste bem atenção aqui para você não ficar assim com o dedo, não saber o que eu estou falando, vai responder, né? Então vai ficar assim, né? Tem uns que ficam assim, é mais ou menos, entendi. Não vale, é assim ou é assim, não adianta. Uma pessoa que ama a vida do Senhor Jesus Cristo, tem seu nome escrito no livro da vida, sim ou não? Positivo ou negativo? Só faz assim ou assim, então vai. A grande maioria levantou o dedo, o resto não levantou, está na dúvida, o outro quer participar. Vamos lá, vamos adiante. Uma pessoa que ama a vida do Senhor Jesus Cristo, ela tem uma vida de oração, falando com o seu Senhor, comunicando-se com Ele através da oração, dia após dia. Mentira ou verdade? Aí você já vai ver se você está no meio. Aqui você já começa a definir sua situação. Uma pessoa que ama a vida do Senhor Jesus Cristo, ela ama a sua palavra e medita na sua palavra de dia ou de noite, porque aqui tem a vida eterna e ela está aguardando isso, sim ou não? Verdade ou mentira? Aqui define você também, e eu. Não é só você não, eu também. A mesma coisa. Correto? Uma pessoa que está amando a vida do Senhor Jesus Cristo, aguardando a sua volta, ela não é uma pessoa preguiçosa nas questões espirituais. Sim ou não? O Natan está falando pela família. Não é? Então vocês estão dizendo, veja aqui para depois falar, o pastor Deus disse que não é, que é, que não é. E eu só estou perguntando para vocês, como que vocês entendem isso? É só isso. As pessoas que amam de fato a vida do Senhor Jesus Cristo, ela examina seu coração constantemente para ver se tem pecado, sim ou não? Sim. E se tiver pecado, ela os confessa e deixa, sim ou não? Se não deixa, não ama. Então você considera a vida de Jesus como um amante, que você vê de vez em quando, escondido aí, publicamente não pode, não aparece. Percebem que há uma grande responsabilidade na vida da gente? Nós nos reunimos, tem um monte de gente aqui cheia de defeito, e como diz o gringo, Deus me livre que seja eu também, mas sou. Não adianta, eu também. Mas uma coisa é ter defeito. Uma coisa é nós temos falhas. E a gente tem. E a gente vai ter. Uma coisa é alguns de nós sermos chatos. E alguns de nós são chatos. E alguma coisa é chata. Não, é gente boa, mas tem uma chatice, mas amém. Suportar uns aos outros é amor. Faz parte, mas não tem jeito. E é assim mesmo. Não tem ninguém perfeito aqui ainda não. Não tem ninguém. Aqui não é o lugar da perfeição. Agora, há uma grande diferença de ser chato, de ser sistemático, de ser aquele sisteminha, tudo certinho, tipo o Flávio assim, né? Tudo. O Flávio tem liberdade para falar, se ele é grande, não tem que querer levar. Ah, disse, não, é aqui, tá doido, pra lá, ó, aqui, ó o jeito que ele faz, ó, vem cá, aqui, ó. Vai. É bem assim. Tem esse tipo, tem o Flávio, tem gente como o Flávio. Fazer o quê, né?
É Jesus que mandou amar, então pode escolher. A Joana que quer misericórdia de Deus, ser misericórdia dela, né? Vamos do lado continuamente. Mas agora a gente não pode andar em pecado, irmãos. A gente não pode deixar que o pecado encontre na nossa vida. Nós não podemos hospedar o pecado na nossa vida. Se nós formos surpreendidos por algum pecado, nós precisamos nos livrarmos dele. E eu digo para você, é bem melhor, mais prático e mais rápido você chamar alguém que você percebe que é uma pessoa de Deus compreensível e dizer assim: olha, aconteceu uma situação comigo assim, assim, e eu preciso me livrar disso, me ajuda. Aí a gente não faz isso, o tempo vai passando, daqui a pouco alguém descobre, aí vira fofoca. Aí torna-se público e o prejuízo é maior. E aí vem aquela situação, né? E quem não pecou, quem não quer ser perdoado, tem esse hábito de usar isso em favor próprio. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Não conta com ninguém do céu não, porque tem anjo lá, tem Jesus. Se o anjo jogar uma pedra em você, toda vez que você lembrar, você morre de novo. Não vai ter jeito. Então vamos analisar algumas coisas. Agora, Mateus 25, 31, 32. Lembra que falamos que tinha um juiz? Paulo falou um justo juiz, lá em 2 Timóteo 4. Mateus 25, 31 e 32. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, ele se assentará em seu trono, na glória celestial. Todas as nações reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Está fazendo aqui uma metáfora, usando a comparativa como pastor, mas ele está falando separará uns dos outros. Veja só. Aí ele vai dizer no versículo seguinte, pode pôr o próximo. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Aqui é diante de um julgamento, irmãos. Aí você diz, é só ali que a gente vai saber se está salvo ou não? Será que nós vamos ficar ali numa expectativa? E agora? E agora? Será que vai chamar meu nome? Não é um bingo. Ninguém vai cantar nada de número ali. Não é um sorteio. Porque aqui os salvos já terão participado das bodas do Cordeiro. As pessoas só estarão lá nesse momento para ser separado, porque isso vai testemunhar que aquilo que Jesus prometeu, ele cumpriu. Que todo aquele que obedeceu a sua palavra e andou de acordo com a sua palavra, se salvou. Vamos estar presentes uns do lado outro do outro. Não é para fazer uma separação, para saber quem é quem, porque ele já sabe. E as pessoas que estiverem ali também saberão. E as que não estiverem naquele lado dos salvos, perceberão. Esses terão a grande surpresa. Para essas pessoas, sim, será uma grande surpresa. Aí do lado dos que não se salvam, vão estar crentes, vão estar espírita, vão estar católicos, vão estar pastores, vão estar padres, vão estar cardeais, vão estar coaches. Vai estar um monte de gente com toda a impiedade junta, com todo o povo da impiedade. E alguém poderá olhar para ele, mas você não era pastor? Mas você não era conferencista? Mas você não era no grupo de oração? Ué, mas você passou a vida inteira pregando? E você está aqui? Você já imaginou que cena lamentável? Você já parou para pensar que a gente não precisa esperar essas verdades acontecerem, que nós temos uma oportunidade
de nos esforçarmos, vencermos a preguiça, nos dedicarmos à oração, santificar a nossa vida no Senhor, aprendermos uns com os outros, aprender a amar os irmãos, a amar a Cristo e a viver em Cristo. Nós temos uma oportunidade deliberada. Nós vivemos um tempo maravilhoso de oportunidades, mas o dia da manhã a gente já não sabe. Parece que nós temos uma longa oportunidade até a volta de Cristo, mas a gente não sabe o dia de amanhã, porque se nós partirmos dessa para uma outra, e Deus livre que seja eu, né? Se nós partirmos de uma dessa para outra, Jesus já voltou para nós, porque está decretado para onde eu vou. Não adianta fazer uma campanha de intercessão por quem morreu. Não adianta os colegas católicos acenderem uma vela, fazerem missa de 7º dia, de 30 dias, por causa da alma de quem morreu. Não tem jeito, não dá mais, acabou. A Bíblia diz: cabe o homem morrer uma vez, vindo após isso o julgamento. Não tem jeito. Alguns dizem assim: é que eu sou muito jovem ainda para me envolver nas coisas do reino. Daqui a pouco eu digo assim: é que eu estou muito ocupado para me envolver nas coisas do reino. Aí daqui a pouco vai estar velho e vai dizer: tarde demais para fazer alguma coisa. Complicado, né? Porque talvez a nossa esperança, falsa esperança, é que o ano que vem a gente vai fazer isso. Ou esse ano ainda que está no começo. Quantos de nós, que entre vocês e eu, planejou alguma coisa para esse ano? Não é? Fazer. Eu planejei, irmão, e estou até fazendo. Mas eu preciso ter uma consciência. Isso pode acabar a qualquer momento. Posso morrer daqui para lá. O Senhor pode até voltar. Então eu não posso colocar meu coração nisso, porque onde estiver o meu tesouro, aí vai estar o meu coração. Eu tenho que saber, eu vou fazer sim. Também não posso cruzar os braços, como a igreja da época de Paulo, a igreja cruzou os braços. Não, Jesus já vai voltar, né? Não vamos fazer mais nada, vamos estar só aqui dando glória e aleluia, e ele já volta. Não, não é isso. Nós temos que planejar. Mas a Bíblia diz assim, Tiago vai dizer: quando vocês disserem eu vou fazer isso ou aquilo, eu vou a tal lugar, antes digam se o Senhor permitir. Porque nem sempre dá certo, nem sempre fecha a conta. Quantas pessoas quiseram chegar nesse ano e elas já estão sepultadas? São centenas de milhares. A pandemia que diz. Quem esperava essa pandemia terrível? Ainda trazia no devocional durante a semana que passou dores de parto. O parto, ele tem o período das contrações. Quando a mulher vai chegando ali próximo daquela semana, né, a última semana da gravidez, ela começa a ter algumas contrações. Vem aquelas contrações, um tempo, daqui a pouco passa aquela contração. Não é hora de nascer ainda. Os flagelos que vão acontecendo durante a nossa vida, conforme a profecia para a grande tribulação, é assim. Acontece uma grande catástrofe, como a pandemia, por exemplo. Aí quando a pandemia veio, meu Deus do céu, tinha gente orando nas ruas, parava o carro, dobrava o joelho no meio do asfalto, né? Porque ele vive, posso crer no amanhã, para eu cuidar das minhas coisas, né? O meu dinheiro está no banco, minha fazenda está lá, meu carro novo acabei de comprar, não pode ver, né, galera? Posso crer no amanhã, e vai. Porta de prédio, sacada de prédio, gente tocando saxofone, para confortar lá, estava todo mundo tocando, e todo mundo está orando, e gente clamando ao Senhor. Eu repreendo em nome de Jesus, eu determino o fim da pandemia, e ela só terminou quando quis e matou um monte de gente. Foi crente, foi não crente, foi pastor, foi padre, foi gente famosa, gente sem fama nenhuma sobre a terra, foi esse monte de gente. E um dia alguns deles estarão de um desses lados. E não tem o que a gente fazer. Mas acabou a pandemia. Agora, né? Nós estamos tranquilos. Agora, nós não precisamos mais parar em beira de rua para orar, não precisamos mais confortar os outros, nós não precisamos mais incentivar as pessoas. Agora dá para a gente ficar na sombra e beber a minha gelada. Agora tranquilo, acabou. Aí quando vier uma outra contração, aí nós vamos de novo nos levantar, se tivermos filhos, é claro, e se sobrevivermos a essa contração.
você não pode, que eu não posso. Aí a contração, aí passa essa contração, a gente volta tudo de novo. Pegamos o anzolzinho, a capanga, a cadeira, o cachorro de estimação, um repelente para espantar mosquito, um véu, chapéu, sombreiro, sentamos na beira do rio, vamos pegar o nosso bico. E até me chama desse negócio, eu gosto disso aí. Mas não me acomodar, não posso, né? Eu gosto muito disso aí, tenho até vontade de sempre falar. Tão bom esse negócio de pescar. Eu na igreja não conheço ninguém pescador, ninguém gosta de pescar. Gosto de beber, mas pescar não gosta. Você já sei, comer eu sei que gosta, mas pescar que é bom, nada. Então vamos entender, aí as contrações elas vão ficando mais quando a mulher está para dar a luz, as contrações vão ficando o quê? Mais próximas, não é? O tempo vai diminuindo, as mulheres depois, se vocês quiserem saber disso, pergunta para quem tem filho, para as mulheres só, os homens só falam para acompanhar, né? Mas a integralmente quem sabe são as mulheres. As contrações começam a ficar mais próximas, ou seja, nesse período que está sendo avisado, o que acontece? Vem o flagelo, passa um tempo, calmaria, acontece no outro. O livro de Juízes fala isso. Eu fiz 10 aulas para pastores, passei essas aulas aí para a maioria dos pastores que eu conheço, líderes, né? Sobre esse assunto. O juiz, um tempo de bênção, o pessoal desfrutava, depois relaxava, ficava 40 anos na servidão. E assim foi, no tempo é assim. Só que, nesse momento, quando as contrações estiverem mais próximas, veio a contração, que é o problema que a gente está falando, né? Pandemia, guerra, rumores de guerra, fome, peste, terremoto, catástrofe, um monte de coisa, as pestilências se espalhando. Passou, aí ufa, passou, vem de novo, mais próximo, epa, vem de novo, mais próximo. E quem vai suportar isso? Aquele que ama a vida do Senhor Jesus Cristo, porque vai estar orando, vai ter debruçado sobre a palavra do Senhor, vai estar confessando o seu pecado, não vai deixar que o pecado seja seu morador, não vai morar na sua casa, na sua vida, vão estar livres desse mal, então até o momento que o Senhor Jesus vier e aparecer em glória, arrebatar todos os salvos da terra, essas pessoas subirão com ele. Agora, vamos observar para nós encerrarmos aqui. Apocalipse 20, versículo 15. Esse é o versículo mais pesaroso da Bíblia. É o versículo mais triste que algumas pessoas que se disseram crentes vai ter que ouvir também. Talvez não seja tão triste para quem já viveu na desgraça da vida, né? Impiamente. Mas ele diz: e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes. Vamos lá, Apocalipse 20, 15. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. Esse é o versículo mais terrível da Bíblia. Porque aqui não vai acontecer, já aconteceu. Eu posso afirmar que ninguém vai para o lago de fogo, porque vai ser lançado, não é que a pessoa vai, por ele mesmo. Se for por vontade própria, pode ir para o lago de fogo. Eu vou nada, tá doido? Está muito quente esse negócio. E o pior, que o lago de fogo vai estar na companhia do próprio Satanás e de todos os seus demônios. Escolha a vida, escolha Jesus. Cuidado com os afazeres da vida, porque às vezes eles nos tomam um tempo. O cansaço nos tira a vontade de adorar a Deus. O cansaço nos tira a vontade de orar ao Senhor. Nós temos orações aqui todas as terças-feiras, às 8 horas. Nas outras 9, 1 hora, nós estamos orando aqui. Que a gente está anunciando nos grupos, mas ainda tem poucos irmãos aqui. Sabe o que a gente precisa entender? Que tem uma coisa que é um inimigo mortal para nossas vidas. Se a gente não vigiar, isso vai tomar conta da gente. Depressão. O que é a depressão? A depressão, ela vem sobre a pessoa
de uma coisa que aconteceu no passado. Então a depressão mantém ela presa no passado. Percebe? Por causa de alguma coisa que aconteceu ali, normalmente mais recente, ela se encontra depressiva. Então, por algo do passado. Então o futuro dela vai ficando comprometido. Eu estou dizendo que isso não acontece, mas acontece, a gente precisa buscar ajuda. A gente precisa avaliar, ver até onde a gente consegue resolver, e não resolvendo, a gente precisa pedir ajuda para alguém. Bate no tatame e fala assim, não estou conseguindo. Agora, qual que é o outro problema? O segundo, estresse. Qual que é o estresse? Não é do passado, é naquilo que eu estou fazendo agora. O estresse, ele está na vida no presente, e consequentemente não deixa a gente orar, não deixa a gente ter uma mente capaz de meditar na palavra do Senhor. O estresse faz isso, e esse estresse vem das muitas ocupações, cheio de coisas para fazer. Cada vez não dá, estou ocupado. Não, eu não tenho tempo, dessa vez não vai dar. É o estresse. E a terceira, que compromete o futuro, a ansiedade. A depressão no passado, o estresse no presente, a ansiedade no futuro, pelas coisas que ainda não aconteceram, eu vou ficando ansioso, consequentemente, a minha fé, ela vai se degradando, eu não confio mais na provisão divina, porque a ansiedade compromete amanhã, compromete meu futuro. Então eu preciso de ajuda. Então quando eu chego à igreja, nos reunimos aqui como os filhos de Deus, nós precisamos adorar a Deus, nós precisamos orar mais ao Senhor, nós precisamos nos amar, nós precisamos nos ajudar a acudir um ao outro, mas nós precisamos fazer reuniões pontuais, estarmos juntos orando e aprendendo da palavra do Senhor. Depressão, estresse e ansiedade é a gente que cria os envolvimentos que a gente tem, e elas nos surpreendem. Por quê? Porque muitas vezes a gente não ora mesmo. A gente até diz, nossa, essa palavra hoje foi boa, né? Mas o que eu vou fazer com ela? Se eu não corrigir meus maus hábitos? Fique de pé, por gentileza. Quando estiver encerrando, nós vamos trazer os quilos. Aí você traz os quilos aqui. Nós temos algumas famílias.